finalizar o capítulo 2. Então, Efésios 2, de 19 a 22. Então vamos lá. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos orar? Nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Acho que todo mundo aqui já fez alguma viagem para um lugar mais diferente, né? Onde habita. Não sei se todo mundo aqui já saiu do país. Quem já saiu do país vai ter uma experiência muito maior do que essa. Mas, mesmo dentro do nosso próprio país, a gente tem culturas tão diferentes que às vezes você vai para um outro lugar e você até estranha. Fala, nossa, estou no Brasil ainda? Quem já teve essa experiência? É Brasil, mas parece que não é mais, né? Parece que é outro dialeto, parece que não é uma língua portuguesa igual a nossa. É outra comida, é tudo diferente. E quem tem a experiência de sair do país vai ter isso muito mais intensificado. Somente dependendo do país, que tem uma cultura cada vez mais distante da nossa, vai ficando sempre estranho, né? E tem um ponto interessante, né? Isso para quem visita. Imagina, quando a gente vai viajar, você fica quanto tempo num determinado lugar? 15 dias, 20 dias no máximo, né? É o máximo que a gente fica em outro lugar. Então a gente sabe, tá tudo estranho, tá esquisito, não é nosso lugar natural, mas daqui a pouco eu vou embora. E aí, daqui a pouco eu vou embora. Então a gente fica estranhando, mas vai embora. Isso é o visitante, né? É o estrangeiro. E a gente sabe de relatos, né, de determinados países, né, que se você chega lá e todo mundo percebe que você é um turista, eles te tratam mal. Tem vários países que isso acontece. Somente gente que não gosta de brasileiro, e aí, em outros países, na França, por exemplo, se fala que é norte-americano, eles não gostam. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, se fala que é francês, eles não gostam. E aí você tem isso espalhado pelo mundo inteiro, né? Então, quando você chega num determinado lugar e você é um visitante, eles te tratam mal. Esse turista aí, o que está fazendo aqui? Né? Veio sujar o nosso país, e aí, né? Tem toda essa questão. E aí você tem um segundo tipo de percepção, que é quando você se muda para um outro lugar. Ou você muda de estado dentro do Brasil, ou até muda de país. E aí você é um imigrante. Então aí a coisa fica mais complicada. Porque você tem todo esse choque cultural, só que você está morando lá, né? Não tem como, semana que vem já volto para minha casa. Não, sua casa agora é lá, num lugar estranho. Então, tem essa questão muito difícil. Existe um nome para isso que chama desinstalação. Isso é muito comum. Quando você sai de um lugar e vai para outro, você se desinstala do seu lugar natural, onde você cresceu, onde você viveu a sua vida inteira, e você vai para um outro lugar. E aí você está naquele lugar, né? Eu, por exemplo, morei 1 ano em Belo Horizonte, e a minha experiência lá, né, a nossa experiência lá foi de que a gente não era daquele lugar. Então era 1 ano sabendo que não pertencia àquele lugar. E a gente conversou com algumas pessoas lá e falou, isso é normal, vai ser para sempre assim. Né? E aí foi um pastor lá que falou isso para mim, ele falou, e quando você voltar para São Paulo, vocês vão se sentir que lá também não é mais seu lugar. Porque vocês foram desinstalados. E ele falou, você nunca mais vai ser instalado em lugar nenhum. E realmente, quando a gente voltou, parecia que também aqui não era mais a nossa casa. E isso se estendeu por um bom tempo. Não foi rápido para a percepção voltar de que aqui era a nossa casa. E ele falou, isso é normal. Ele falou, para quem sai do país, isso é muito pior. Então a pessoa se desinstala aqui, vai para outro lugar. Quando volta, não é mais seu país, não é mais... É tudo estranho. Então, isso só para ilustrar um pouquinho, porque Paulo começa falando aqui da gente ser... Ele fala que vocês não são mais
estrangeiros, nem imigrantes. E aí ele está... É bem interessante. Então eu quero pensar nesse texto aqui em três momentos, né? Três imagens que Paulo vai trazer para a gente. Primeiro, um novo status. Segundo, uma nova fundação. E depois, uma nova habitação. Então, nesse verso 19 aí, ele começa: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros. Né? E na nossa versão fala imigrantes, na outra versão vai falar forasteiros, mas que, na verdade, é a mesma coisa. E aí ele vai trabalhar esses dois termos. Por que ele fala estrangeiros e imigrantes? É exatamente trazendo essas duas ideias. O estrangeiro é aquele que está em determinado lugar de passagem. O imigrante é aquele que foi para lá e agora fez residência fixa naquele lugar. E ele está falando: vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros. E de onde que ele está falando? De Israel? Não. É porque ele tem que pegar o contexto todo. Ele está falando antes, lembra o que a gente falou antes? Né, nos versos anteriores aí do capítulo 2, ele faz essa distinção entre os judeus e os gentios, e essa carta é destinada aos gentios, que são os efésios, eles não são judeus. Mas Paulo está trabalhando essa questão. Vocês não são judeus. E ele vai fazer uma distinção lá. Existe uma coisa com os judeus, mas, fique sabendo de uma coisa: vocês já não são estrangeiros. E vocês também não são imigrantes. Então vocês não são pessoas de fora que agora estão aqui e ficam deslocados. Aqui não é o meu lugar. Estou aqui, mas não é o meu lugar. Ele falou: vocês não são estrangeiros e vocês não são imigrantes nessa nova moradia de vocês. Vocês não são estranhos. Vocês não estão aqui, vocês não têm que sentir: aqui não é o meu lugar. Como muitas vezes sente quando viaja: aqui não é o meu lugar. E quantas vezes dentro da igreja, dentro da nossa vida cristã, você não pensou assim: eu acho que esse não é o meu lugar, porque eu não sou tão perfeito assim? Quem já pensou isso? Eu peco muito. Eu tenho muita dúvida. Eu passo por isso. Então, eu acho que aqui não é o meu lugar. Eu estou desinstalado. Eu sei que eu não sou mais não pertenço ao mundo, mas será que eu pertenço aqui? Não sei. Tenho minhas dúvidas. E que Paulo está falando: vocês não são estrangeiros e vocês não são imigrantes. Vocês pertencem a esse novo lugar. Esse lugar é de vocês. Não é que vocês vieram para cá, porque senão a gente seria imigrante. Do mundo para o reino de Deus. Só que não é isso que Paulo está falando. Vocês vieram de lá, agora vocês são imigrantes. Fala: vocês não são estrangeiros, vocês não são imigrantes, vocês pertencem a esse lugar. Esse é o lugar de vocês. E isso ele está falando para a gente. Esse é o nosso lugar. A gente não veio para cá, né, de malinha, né? Pertencíamos a outro lugar. Não, agora o que Deus fala para a gente: vocês pertencem a esse lugar. Vocês nasceram aqui. Isso é ser nativo, isso é não ser estrangeiro. É aquele que nasce no lugar, certo? É uma coisa que é impossível, né? Se você sair daqui, você sai do país e vai para, para a Turquia. Você vai ser imigrante pelo resto da sua vida. Mas eu vou tirar a cidadania. Você pode tirar a cidadania. Nunca você vai ser um turco. Concorda? E o que Deus está falando para a gente aqui através de Paulo? Você é do reino de Deus. E não é porque você tirou uma cidadania, um documento. Você nasceu de novo. A única forma da gente ser turco era morrendo e nascendo na Turquia. E é isso que aconteceu. A gente morreu no mundo e nasceu no novo reino. Não foi uma imigração, não foi um transporte, não foi uma viagem. Foi nascer de novo, um reviver, uma ressurreição nessa nova terra. Isso é não ser forasteiro, nem estrangeiro, nem imigrante. Só que aí ele vai falar uma coisa bem interessante, né? Que é: vocês são concidadãos dos santos. Porque percebe, Paulo não vai falar: vocês agora pertencem a um lugar. Paulo não vai falar de lugar. A que lugar o cristão pertence?
Qual é a pátria do cristão? Não existe uma pátria, não existe uma nação, não existe quem? Os cidadãos. E é muito interessante, porque Paulo poderia falar, né, de algum lugar específico, de uma menção geográfica, mesmo que seja metafórica, mas ele sai agora. Então, primeiro ele começa falando dessa questão política, dessa relação política, o status social e político, que é de estrangeiro. Vocês não são estrangeiros nem imigrantes. Só que na hora que ele vai falar o que a gente é, ele fala: vocês são concidadãos dos santos. Então ele fala que, e é interessante porque ele não fala que a gente é cidadão de algum lugar, que nem a gente é cidadão brasileiro, que a gente pertence ao Brasil. Ele não vai falar: vocês são cidadãos dos céus, vocês são cidadãos. Ele fala: vocês são concidadãos dos santos. Por que Paulo usa essa expressão e não que a gente é cidadão de algum lugar? Porque a gente pertence a um povo, não a um lugar, não a uma nação. A gente pertence a um povo. E esse povo é unido pelo quê? Pela fé. E quando ele fala concidadãos dos santos, ele não está falando de os santos daquele... Pensa, estamos falando aqui do século I. Os santos do século I. Porque, e a gente? Então a gente fica nisso. Aos santos de toda a história. Então ele está falando: agora vocês fazem parte de um povo que tem história, que tem promessa e que tem herança. Vocês fazem parte de um povo. E quando ele fala concidadãos, é cidadão junto. Então ele já vai trazer aqui, que é um tema que vai aparecer aqui na carta e várias vezes, principalmente lá no capítulo 4, mas é da união, a unidade, comunhão. Fala: vocês são concidadãos, vocês estão juntos nessa nova vida que pertence, que é dada pelo próprio Deus. Deus fez de vocês um novo povo, não uma nova nação. Não é, por exemplo, não tem a questão nacionalista aqui, não tem nada disso. É um povo. Quando a gente e aí, por isso nós estamos unidos ao povo de qualquer lugar do mundo, de qualquer língua, de qualquer nação. Não tem mais grego, não tem mais judeu, não tem mais japonês, não tem mais nada. Existe aquele povo redimido pelo sangue do Cordeiro. É isso que nós somos. E pertencemos uns aos outros. Não sou eu um redimido que agora estou num lugar que tem outros redimidos. Não, eu sou um redimido que estou conectado com os redimidos de toda a história. Todos os redimidos desde o Antigo Testamento até os que a gente não conheceu e que ainda nem nasceram, mas que já estão com o nome escrito lá no livro da vida. É esse rol de pessoas, então, e que estão conectadas. É isso que fala: concidadãos dos santos. E aí, se não bastasse isso já ser uma coisa incrível, Paulo ainda vai continuar: vocês são membros da família de Deus. Aí ficou ainda mais profundo. Porque o que é ser um membro da família? E é isso que eu falei: para ser concidadão você tinha que nascer naquele lugar. E é isso que Paulo está falando aqui: vocês nasceram agora nesse novo povo. Vocês são concidadãos agora porque vocês nasceram da mesma fé. Só que e foram feitos membros da família de Deus. E para ser membro da família, o que você precisa? O que é um membro da família? Tem que nascer. E é um laço de sangue. É isso que faz ser membro da família. Você pode até agregar alguém à sua família, mas ele nunca vai ter o mesmo laço de sangue. E quando ele usa aqui esse termo membro da família, é exatamente de mesmo DNA, mesma genética. E é do mesmo sangue. E qual é o sangue que nos une? O sangue de Cristo. Então, nós somos realmente membros da família de Deus. E quando fala membro da família, é aquele que senta na mesa. Não é aquele que frequenta a casa. É o que senta à mesa com Deus. Membros da família de Deus. É profundo isso que Paulo está falando. Então ele fala:
Como eu comecei aqui falando, você às vezes sente que está desinstalado, fora do seu lugar. Deus está falando para a gente aqui nessa manhã que a gente é da família dele, que a gente pode sentar à mesa dele. A gente não é alguém que está visitando Deus. A gente pertence à família de Deus. Essa é a relação que Ele estabelece com a gente. Às vezes a gente estabelece uma relação com Deus de visitar. Não é? A gente pensa que a gente vai na igreja no domingo como se fosse visitar a casa de Deus. Não. A gente não é visitante da casa de Deus, a gente é membro da família de Deus. E a gente tem que ter isso, essa consciência todos os dias da nossa vida. Que pertencemos à família. Nós temos um laço de sangue. Então, é um laço de sangue com o próprio Deus. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é nosso irmão. Logo, nós somos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. E aí, então nós estamos unidos com a Trindade, ao mesmo tempo que nós estamos unidos entre nós. Porque todos nós somos membros da família. Não existe o mais membro da família. Existe isso? Lá na sua casa existe aquele que é mais membro do que o outro? Não tem. Como? Como seria possível? Pois é, não existe essa possibilidade de um ser mais do que o outro. Os membros da família são todos membros da família. Você pode ter, na sua casa lá, tem o pai, tem o filho, mas a questão é que todos são a mesma família. Não é porque o pai é o progenitor, do filho, que ele é mais membro da família do que o filho, é? Não. Então, aí tem o neto. O filho é mais membro da família do que o neto? Não, pergunta para qualquer avô aí. Ele vai falar até o contrário. Por quê? Porque é membro da família. Ponto. E é isso que nós somos, membros da família de Deus. Podemos sentar à mesa com Ele. Somos ligados pelo sangue de Cristo. Tá, então aqui é interessante, porque essa imagem aqui, fala que nós não somos apenas perdoados. Cara, nós somos perdoados dos nossos pecados. E acho que eu já falei isso aqui outras vezes. Se Deus chegasse para a gente, vocês estão perdoados, justificados, tá tudo beleza, já seria incrível, né? Mas Ele não para aí. Ele traz a gente para a família dele. Ser perdoado por Deus já é uma coisa que a gente não conseguiria pelo nosso esforço. Quanto mais se tornar membro da família de Deus. Mas é isso que Ele fez com a gente. Tá? Então, aqui até trazendo um ponto para, quando a gente pensa em igreja, o que é a igreja do Senhor? A igreja é o lugar da família de Deus. E que nossa missão é proclamar a mensagem das boas novas, porque existe muita gente aí que precisa ouvir que é membro da família também, porque o nome deles já está escrito. E como que eles vão crer? Quando a gente anunciar. Então a igreja tem que ser o lugar da proclamação da membresia da família de Deus. Tá? Essa é a nossa missão, só dando um parênteses aqui. Mas aí a gente vai para o segundo ponto, que é uma nova fundação, que está aí no verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra de esquina, ou a pedra angular, como tem em outras versões. E aí, o que é esse fundamento, Então ele começa falando, vocês são edificados. Agora ele vai mudar a metáfora. Mas ele estava falando de cidadania, ele mudou para família, agora ele vai falar sobre construção. Ele vai falar, vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aí, existe muita discussão sobre esse fundamento dos apóstolos e profetas. E alguém pensa, quem são são os profetas do Antigo Testamento? Não são? E os teólogos se dividem nesse debate. Mas para a gente não interessa saber se realmente é os profetas do Antigo Testamento ou não. Eu acredito que não, de acordo com o que eu estudei. Por quê? Porque a palavra apóstolo vem antes dos profetas. Então, e os apóstolos surgiram no Novo Testamento. Logo, esses profetas aqui possivelmente são profetas da Nova Aliança também, não os profetas do Antigo Testamento. Mas os profetas do Antigo Testamento proclamavam o quê? A mesma coisa. A salvação em Cristo Jesus.
Tá? Então, o que é importante entender aqui? O que é um fundamento? Porque Paulo vai distinguir aqui, né, entre o fundamento dos apóstolos, sendo Cristo Jesus a pedra de esquina. Então, Paulo vai fazer uma separação. Ele não chama Jesus de fundamento. Ele fala o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus a pedra angular. E por que Paulo faz essa distinção? Então, entender, o que é a pedra angular? O que é a pedra de esquina, ou a pedra fundamental? A gente já falou várias vezes sobre isso, né? É uma pedra que era a primeira a ser colocada e que as outras eram colocadas a partir dela fazia 2 muros, e que a partir dela, então, esses muros que sustentavam toda a edificação. E tem alguns pontos importantes sobre essa pedra aí que a gente já vai falar. Mas tudo bem, aí nós temos, então essa pedra ela vai dar a forma e a sustentação de tudo isso. Só que o que é o fundamento? O fundamento é aquela base sobre a qual as paredes são construídas, que mantém as paredes de pé. O fundamento é o que dá a direção, a forma e que conecta tudo. Mas o fundamento é o que mantém aquilo em pé. Por isso ele vai falar, vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E o que é? É a doutrina da salvação. É aquilo que garante a nossa fé. Por que nós estamos aqui domingo após domingo falando aqui? Falando sobre o quê? Sobre esses fundamentos. E é isso que mantém o corpo, a igreja, sustentada. Se a igreja para de pregar os fundamentos da fé, do evangelho, vai ruir. Por quê? Porque perde a sustentação. E eles falam, vocês foram edificados sobre essa mensagem, sobre o evangelho, e vocês não podem perder isso de jeito nenhum, porque esse é o fundamento de vocês. Tudo que a gente crê está baseado nisso. E por que a gente vê uma igreja enfraquecida hoje no mundo? Porque começaram a tirar o evangelho e começaram a colocar outras coisas. Isso aqui é melhor não, isso aqui, deixa isso para lá. Vamos fazer um pouquinho mais de autoajuda, vamos fazer mais um pouquinho disso. Começa a perder o fundamento. O que começa a acontecer com a igreja? Começa a ruir. Então aí você tem agora igrejas que não são mais de concidadãos. Já não são mais unidos, já não são membros da família, são um encontro social, é um grupo que se encontra para fins diversos, para filantropia, mas não é mais família de Deus, porque perdeu o fundamento. Então nós precisamos manter firmes os fundamentos dos apóstolos e profetas, que é a mensagem pura do evangelho. Que Paulo vai falar muitas vezes, né? Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a mensagem pura do evangelho. Tudo se baseia nisso, por isso que ele vai falar, sendo Cristo a pedra fundamental. Ele é fundamental. Se os nossos fundamentos não estiverem olhando para Ele, que fundamento é esse? Se os fundamentos não estão baseados em Cristo, e aí é que é interessante a gente pensar sobre essa pedra angular, porque ela não era só uma pedra que ficava lá no canto e que amarrava. Não, o formato que aquela pedra tinha ia ser determinante para o formato das outras pedras. Porque as outras pedras tinham que acompanhar o mesmo formato dela. Se o formato das outras pedras eram diferentes, não conectava. Então, Jesus, sendo a nossa pedra angular, não é só a pedra que sustenta e que dá a direção para todas as coisas, mas Ele molda as outras pedras. Então, nós precisamos ser moldados pela pedra angular, que é Jesus. Então, existe o fundamento, que é o que vai sustentar a nossa fé, mas a gente tem que ser moldado como Jesus. Sermos como Jesus. Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra que nos molda. Então, essa nova vida em Cristo não é só um pertencimento, não é só agora pertencer a ser concidadãos dos santos, ser membro da família de Deus, mas é ser outra pessoa, transformada completamente. Cristo não simplesmente perdoa os nossos pecados e nos traz para perto, mas Ele nos transforma. É o reflexo dele, a imagem dele, a semelhança dele mesmo.
Isso é ser um cristão. Isso é pertencer à família de Deus. Isso é ser igreja. É ser moldado ao molde de Cristo. É ser como Ele. Isso é a pedra angular. Nós precisamos nos alinhar. Tá? Então, isso vai mostrar que a igreja moderna, como eu tenho falando, que está tentando se ajustar à cultura, quando na verdade a gente não tem que se ajustar à cultura. A gente precisa estar ajustado a Cristo. E Cristo nunca se ajustou à cultura. A gente conversava até com a Lu essa semana, né? Com essa questão de política e não sei o quê, e a gente vê que Jesus nunca entrou em debates políticos. Quando foram lá falar, o único momento em que Jesus falou alguma coisa que tinha alguma referência aos romanos, foi o quê? Nós precisamos pagar o tributo para César, a gente precisa dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não tem uma conexão. Essa foi a única vez que Jesus falou sobre os romanos, sobre o Império Romano, que todo mundo está esperando que Jesus ia vir e o Messias ia livrar Israel dos romanos. Não é assim. Meu reino não é desse mundo. E quando a gente vê lá a mãe de João e Tiago, né, que vão, quando chegar no teu reino, põe, né, um dos meus filhos à tua direita, à tua esquerda, para governar junto, né? Entre vocês não vai ser assim. É outro, porque ele foi diferente. Então, se ele foi assim, por que a igreja busca poder, busca, né, status? Jesus não é assim. Logo, a gente não deve ser assim. E se Jesus nunca se adequou à cultura, a gente não pode se adequar à cultura. Nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Não pertencemos a esse mundo. Somos da família de Deus, moldados à imagem de Cristo. Amém? Então a gente tem que parar, né, dessa tentativa de se ajustar à cultura. Mas aí nós temos o nosso terceiro ponto aí, que é uma nova habitação, que vai dos versos 21 a 22 aí. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, na qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus, no Espírito. Então aqui Paulo vai continuar ainda falando dessa questão de arquitetura, de construção. Ele vai continuar trabalhando essa ilustração aqui. E aí ele vai falar alguns pontos bem interessantes. Em que ele vai... Primeiro, ele fala, nele, então, nessa pedra de esquina, Jesus, o edifício inteiro. De novo, ele não tem separações. Não tem uma parte do edifício que é ajustada a ele e outra parte ainda não. O que o texto fala aqui? Nele, o edifício inteiro, bem ajustado. E aí, esse bem ajustado, a gente pode pensar... E aí, de novo, ele vai trazer a ideia de unidade. O que é bem ajustado? É que não tem coisas estranhas ali. E quando eu penso em ajustado, se você pensar aqui, mudando a metáfora do edifício para um motor, engrenagens bem ajustadas são aquelas que está ajustado, não enrosca, não faz barulhos estranhos, não trava. É ajustado. Então, a igreja, né, esse edifício, ele é bem ajustado pelo próprio Cristo. Essa unidade, a gente vai ver essa questão da unidade um pouco mais para frente aí, mas é uma obra do Espírito Santo na igreja. E a gente precisa entender isso, que a igreja ela é ajustada pelo Espírito Santo. Não é um esforço nosso, né, a gente vê que no mundo existe um esforço por quebrar barreiras, e por paz, e na igreja a gente não tem esse esforço, porque isso é uma obra que não é nossa. A unidade da igreja, ela é tão bela exatamente porque ela não tem o nosso dedo. Porque se tivesse não seria bonito, não daria certo. Por que a igreja consegue ser unida? Por causa da ação do Espírito Santo, da ação do próprio Cristo na igreja. Se a gente tentasse fazer o que a igreja é, a gente nunca ia conseguir. Se a gente pensar, tudo bem, você pode falar, existe tanto problemas nas igrejas.
existe por quê? Porque somos humanos. Mas se a gente pensar na história da igreja, estamos há mais de 2000 anos da igreja, que com os seus percalços, as suas dificuldades, as suas crises, ninguém destrói a igreja. Por quê? Porque não foi construída pela gente. É uma obra do próprio Deus. Que outra... Porque pensa, qualquer outra religião que surgisse, e que até várias que surgiram e morreram, por quê? Porque teve perseguição. O que acontece quando tem perseguição? Ela vai arrefecendo, chega uma hora que acabou, né? Eu não quero passar por isso, não. Deixa isso para lá. Vou querer em outra coisa. É ou não é? Eu não vou mais... Eu não quero perder minha vida por causa de um negócio. Eu quero em outra. Passo a acreditar em outra coisa. Mas aqueles que são alcançados pela mensagem do Evangelho, morrem por essa mensagem. E isso faz toda a diferença. É isso que manteve a igreja viva e que vai manter a igreja viva até a volta do nosso Senhor Jesus. É porque é algo sobrenatural. A igreja é algo sobrenatural. Então muita gente fala, isso é uma invenção humana. Nenhum ser humano ia ter a capacidade de inventar isso. Está muito acima da nossa capacidade intelectual. Paulo vai falar, que até os anjos olham para a igreja e falam, uau! Tem uma música do Jorge Camargo que ele cita isso, né? E ele fala, e os anjos olham e falam, nossa, como Deus pensou assim. A gente não conseguiria pensar nisso. Deus pensou. E aí ele fala que todo esse edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor. E esse crescimento mostra que a igreja ela não é estagnada. Ela cresce. E aí você pode de novo falar, mas nos últimos anos a igreja está perdendo a força. Então, talvez a igreja bagunçada esteja perdendo a força. A igreja verdadeira só cresce. A gente pode não ver. A gente está vendo talvez um crescimento de uma igreja perdida, de uma igreja que se mesclou com a cultura. Mas se o texto está falando que a igreja cresce, ela está crescendo. Mesmo que a gente não esteja vendo. No mundo inteiro, a igreja está crescendo. E isso é importante a gente crer nisso. Porque se é Cristo que dá o crescimento, e isso é importante, que fala que nele o edifício cresce, não é no nosso esforço de crescimento. E aí algumas igrejas que fazem aí planos de expansão e faça. Se não for por ele, nada vai dar certo. Então, por que nós temos um inchamento das igrejas, de pessoas que não creem no Evangelho? Exatamente porque é um esforço humano. Você faz um esforço humano, a gente consegue encher aqui de gente. É só fazer um bom marketing. Mas não é isso. O crescimento ele é do próprio Deus. E aí ele dá o crescimento. E aí quando esse crescimento acontece, não pode ser diminuído. Não tem como diminuir esse crescimento. É só a gente pensar como a gente está falando de um organismo vivo aqui, que é isso que é importante entender. Esse crescimento tem a ver com um organismo vivo. É só ver uma criança. Ela começa a crescer. Você fala, está crescendo muito. Você consegue parar o crescimento dela? Não, porque é o natural. E não é uma ação dos pais. Não é o pai que faz o filho crescer. Certo? É o organismo vivo. A igreja é um organismo vivo projetado por Deus. Que ele dá o crescimento. Você querendo ou não. Então o mundo pode querer parar a igreja. Não vai parar. Porque é Deus que dá o crescimento. E a gente tem que crer nisso. Ele dá o crescimento, ele edifica, ele ajusta. E ele cresce para ser templo santo do Senhor. E aí é o que ele vai falar aqui sobre ser morada do próprio Deus. Por que Deus teve essa ideia de criar uma moradia, um edifício ajustado que cresce, para ele habitar? E a gente vai lembrar de novo lá, a gente já falou muito sobre isso, das questões do templo. O que é o templo? E sempre foi o templo, principalmente pensando no Antigo Oriente Próximo, nós temos os templos,
E o que era o templo? Ele tem que entender o templo na visão bíblica, né, desse período bíblico. O templo, porque hoje você tem templos aí, né, espalhados, tem templos, tudo que tem religião espalhados. Já não tem mais o mesmo significado de templo no mundo antigo. O templo no mundo antigo era exatamente o lugar de conexão do céu com a terra, da divindade com os seres humanos. O templo era o lugar da habitação de Deus. E a gente não pode perder isso de vista. Quando Deus está falando aqui, através de Paulo, que a igreja é o templo santo do Senhor, para a moradia de Deus, ele está falando, vocês agora, a igreja, e não é um lugar, são pessoas, é um grupo de pessoas, é uma família, onde Deus habita no mundo. Onde Deus está no mundo hoje? Na igreja. As pessoas, elas viajavam para ir ao templo onde a divindade estava. Quando a gente tem, na história de Israel, primeiro o tabernáculo, depois o templo, o que significava ali? A presença de Deus está ali. Então você tinha dentro do Santíssimo Lugar, do Santo dos Santos, você tinha a arca que representava a presença de Deus. E que ninguém tinha acesso, mas estava ali. Então as pessoas que moravam distantes, pelo menos uma vez no ano, viajavam até lá para ir ao templo, porque aqui está a presença de Deus. Hoje não existe um lugar fixo, não existe um lugar físico, não existe um lugar, existe a igreja, no mundo inteiro, que é a habitação de Deus. Não é esse lugar, é a igreja. Não importa em que lugar do mundo, a igreja é a habitação de Deus. É o lugar onde as pessoas podem encontrar Deus. É na igreja. E a gente não pode esquecer disso. E a gente pode ver aqui, que ele fala que, no qual vocês juntos sois edificados para a morada de Deus. E aí é um ponto polêmico, mas que, vendo esse texto aqui, me faz ver exatamente isso. Eu não sou morada de Deus. Nós somos. A igreja é morada de Deus. Ele fala, no qual vós juntos sois edificados para a morada de Deus. Então essa ideia, que é o que aconteceu, um outro movimento que surgiu, exatamente baseado nisso. Pô, se eu sou morada de Deus, eu sou igreja. Logo, se eu sou igreja, eu sozinho, tá bom. Não. Ele vai falar que, ele fala bem ajustado. Você sozinho é ajustado? Com quem? Com você mesmo? Não existe isso. Uma engrenagem sozinha faz alguma coisa funcionar? Pega uma engrenagem. Eu tenho um motor aqui na minha mão. Não, você não tem, você tem uma engrenagem. Não, mas é uma engrenagem. E daí, o que você faz com ela? Sozinha não funciona, não serve para nada. E é exatamente isso que a gente tem que entender. Eu, sozinho, não sou templo do Espírito Santo. Eu não sou igreja. Eu sou membro da família a qual Deus está presente. Se eu me afasto da família, Deus não vai comigo, porque Ele está na casa. Certo? Quando você sai da sua casa, tudo vai com você? Não. Tanto é que por isso que a gente volta para casa, né? E aí eu acredito que todo mundo é assim. Você sai para trabalhar, você não vê a hora de voltar para casa, porque aquele é o seu lugar. E é isso que a gente tem que entender. A igreja é o nosso lugar. Se a gente sai, a gente está num lugar estranho, que não é o nosso lugar. Então, se eu me afasto da igreja, eu vou ficar num lugar estranho, onde não tem a presença de Deus. Eu estou falando da presença, claro, Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Estou falando dessa presença que é essa morada de Deus, que Ele faz na sua igreja. Então aqui, pensando nesses textos aqui, nesse pequeno texto aqui de 4 versos, a gente tem um texto tão profundo de Paulo falando do que é a igreja, do que Deus fez por nós, e dessa perspectiva que a gente tem agora da nossa vida diante dessa verdade. Nós fomos então fazendo uma recapitulação aqui
A gente vê essa trindade presente, né? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Nós somos morada de Deus no Espírito, como ele fala, né? Então, é a trindade presente. Não é só Jesus, não é só o Pai, não é só o Espírito Santo. É a trindade presente na igreja. E edificando a igreja, e crescendo a igreja, e fazendo a igreja ser fortalecida para cumprir o propósito aqui na terra, de ser representante de Deus na terra. Então não é só eu ou você que é um representante. A gente tem que entender a igreja como um todo sendo representante de Deus na terra. Porque a gente pensa muito nessa individualidade. E claro, a gente tem essa particularidade diante de Deus. Você faz a sua oração sozinho diante de Deus, né? Você tem a sua vida pessoal diante de Deus. Isso não é anulado. Mas tem que entender que não é a gente sozinho. A gente sozinho não faz nada. É a igreja. E quando Deus fala desse plano todo que Ele tem da terra, Ele está falando da igreja. Ele não está falando de pessoas individuais. Nunca foram pessoas individuais. Sempre foi a igreja. E a gente vai ver isso desde o início, né? Nós temos personagens marcantes, como o próprio Paulo. Mas a gente vê que Paulo nunca se coloca à parte da igreja. Ele sempre coloca no meio da igreja. Ele é apenas um apóstolo que Deus escolheu para ajudar a edificar a igreja. Mas ele entendia esse papel dele. Ele pertence à igreja. Nós pertencemos à igreja. Todos nós. E é isso que a gente tem que ter como o nosso ponto-chave da existência. Eu não sou um cristão que crê em Deus. Eu sou membro da família de Deus. Muda a perspectiva. É uma questão de pertencimento a algo muito maior do que eu. Não é eu que creio, eu pertenço ao grupo dos que creem. Percebe a diferença? A gente não pode nunca trazer para nós, eu. Não, é sempre o nós. Por isso que a gente vai ver, o Novo Testamento principalmente está recheado disso, mas desde o Antigo a gente vai ver isso, né? Por que Deus escolheu um povo? Sempre foi um povo. Percebe que nunca Deus pensa com pessoas individuais. Quando Deus fala com alguém individual, mas Ele chamou Abraão. Por que Ele chama Abraão? Farei de você uma nação. Você vai ter muitos filhos. Sempre que Deus chama alguém, Ele não chama aquela pessoa porque Ele tem um plano específico para aquela pessoa, para ela. É para você, ó. Não, é sempre porque você vai ser uma engrenagem aqui que vai ser muito importante para o todo. E isso é para cada um de nós. E aí você pode pensar, mas eu sou uma engrenagem muito pequena, acho que não tem importância. Fala qualquer um que monta um motor. O tamanho da engrenagem tem importância no motor? Não. Você tem um motor lá com várias engrenagens, tem uma pequenininha lá, arranca essa fora, você não serve para nada. Parou o motor. Às vezes um parafusinho, né? Tem lá um negócio, um parafuso frouxo, o negócio desanda. Mas é só um parafuso. Tem a história do cara lá, né, que um motor complexo lá, ninguém conseguia arrumar, chamaram o cara. O cara foi lá, apertou um parafuso. Ficou tudo perfeito. E qual o valor do serviço? R$1.000. Como assim, para apertar um parafuso? Faz a descrição da nota aí, né? Aí, R$1 para apertar o parafuso, R$999 para saber qual o parafuso, né? E Jesus é aquele que sabe qual o parafuso. Então, Ele sabe ajustar muito bem a sua igreja. E então não existe o mais importante, não existe o menos importante, existe um povo. Nós somos concidadãos uns dos outros, sem distinção, sem nenhum tipo de diferença. Deus olha para a gente como um povo, todos membros da família, todos assentados à mesa com Ele, sem preferência. Deus não tem os seus preferidos, Deus tem a sua igreja, onde Ele habita, e somos nós, pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor.
A gente nunca poderia ter escolhido isso. Ele nos escolheu. Como a gente já sempre fala aqui, como? Por quê? Não faço ideia. Mas Ele escolheu eu e você para fazermos parte disso. E isso tem que trazer alegria, conforto, esperança e ousadia para viver nesse mundo. Porque em meio a tudo isso, Deus escolheu eu e você para fazer parte desse plano maravilhoso. Para fazer parte de um povo que corre a história e que a gente só vai ter a noção disso na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente vai ver aquela multidão de pessoas, todos, né, se encontrando com o Senhor nos ares. E a gente vai ver, puxa, tinha muita gente mesmo, cresceu, hein? Eu achei que tinha pouquinho, não, cresceu. A gente vai se surpreender, eu acredito muito nisso, com o número de pessoas que vão estar naquele dia, junto com a gente, e todos iguais, sem nenhum mais importante, porque todos nós viemos do mesmo lugar e fomos salvos pelo mesmo sangue. Jesus não verteu mais sangue por uns do que por outros. O sangue dele cobriu todos nós. E é por isso que nós somos a família dele. Amém? Então, nós temos agora uma pátria, na verdade um povo, né? Pertencemos a um povo, temos um novo fundamento e nós somos a morada do próprio Deus. Amém? Então vamos, espero que você tenha entendido essa mensagem que eu queria trazer para você essa manhã. Espero que realmente tenha sido de encorajamento, né, para todos nós, para vivermos essa nova vida em Cristo, né, com ousadia e com coragem, né, e principalmente com dedicação e com zelo, porque Ele preparou algo muito especial para nós. Ele nos chamou para fazer parte disso. E ser parte da igreja não é uma coisa pequena. É a nossa razão da existência. Amém? Tem que entender, ser igreja não é uma parte da nossa vida. É a nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos na Tua palavra. Senhor, e Te agradecemos pelo Teu plano perfeito e maravilhoso. Através da obra perfeita de Jesus na cruz, o Senhor nos reconciliou contigo e muito mais do que isso. O Senhor nos tornou membros da Tua família. O Senhor formou a Tua igreja, que cresce para o louvor da Tua glória e para a habitação Tua. Senhor, é um privilégio que nós temos de sermos pertencentes à Tua santa igreja, à morada do próprio Deus. Senhor, que a gente viva os nossos dias aqui com essa convicção em nossa mente, no nosso coração, sabendo que a gente não tem que se amoldar a esse mundo, mas somente a Cristo Jesus. E viver com coragem nesse mundo, sabendo que é o Senhor que dá o crescimento, que edifica e que fortalece, e que o Senhor que nos une. Não é um papel nosso, não é um esforço nosso, nada cabe a nós. Nós somos apenas participantes dessa maravilhosa obra de engenharia que o Senhor criou. Senhor, nós Te agradecemos por poder pertencer a isso e fazer parte dessa tão maravilhosa obra. Senhor, nós pedimos que Teu Santo Espírito nos fortaleça a cada dia, para que a gente continue convicto do nosso chamado aqui nessa terra, aguardando o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente nunca perca isso de vista, a gente nunca perca a nossa esperança de encontrarmos o nosso Senhor Jesus Cristo e encontrarmos todos os nossos irmãos, concidadãos dos santos de toda a história e vermos a Tua maravilhosa igreja juntas, glorificando o nosso Deus por toda a eternidade. Nós Te louvamos e nós Te exaltamos no nome santo de Jesus. Amém.